Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde estuda fazer evento no dia 19 para celebrar início da vacinação contra a Covid-19. A ideia é usar a cerimônia no Palácio do Planalto com governadores para vacinar um idoso e um profissional de saúde. O estado de São Paulo, saída da Ford acende luz amarela no setor automotivo brasileiro. Apesar de investimentos previstos no curto prazo, o país pode sofrer se ignorar novas tecnologias, como carros elétricos, dizem especialistas. E agora o valor econômico. Saldo de investimento estrangeiro na B3 em janeiro já passa de 13 bilhões de reais. O número considera a diferença entre compras e vendas de ações no mercado secundário da Bolsa Brasileira, ou seja, o de papéis já listados. E por fim, o Globo. Decisão judicial mantém aulas presenciais em escolas e creches particulares do Rio de Janeiro. Professores do grupo de risco continuarão a exercer as atividades de forma online. Com a mãe doente com Covid-19 e sem conseguir interná-la em Manaus, o médico Marcos Fonseca Barbosa teve de improvisar para realizar o tratamento em casa. A situação extrema é reflexo do momento vivido na capital amazonense, com 1.979 novas internações entre o dia 1º e o dia 11 de janeiro e recorde de enterros. A cidade de Manaus vive outra vez uma situação caótica na luta contra a Covid-19. Entre 1º e 11 de janeiro foram registradas 1.979 novas internações pela doença, contra 2.128 em todo o mês de abril de 2020, o pior desde a chegada da pandemia. Sem conseguir internar a mãe de 56 anos gravemente doente com coronavírus, o médico Marcos Fonseca Barbosa não teve opção e foi obrigado a tratar Dona Ruth em casa. No Hospital Estadual 28 de agosto, com a mãe apresentando febre e passando mal, não conseguiram o devido atendimento. Após 4 horas sem ter assistência, eu peguei a minha mãe, coloquei no carro e trouxe para minha casa. Marcos, que trabalha em clínicas privadas também saturadas pela pandemia, classificou o cenário como uma zona de guerra. E eu não culpo os colegas. Eu não culpo os médicos que estavam ali, eu não culpo os enfermeiros que estavam ali. Porque a cada minuto que passava, chegava alguém muito pior que ela. Em casa com a mãe, ele conseguiu um tanque de oxigênio e um ventilador mecânico não invasivo, que instalou ao redor de um leito hospitalar improvisado no quarto. Marcos ainda contou que conseguiu manter a mãe viva com um nebulizador e um catéter nasal para facilitar a respiração. Para piorar a situação, o pai também adoeceu. Meu pai já apresentava também alguns sintomas gripais. E quando foi há 3 dias que ela começou a melhorar, ele começou a rebaixar. Só que o problema dele inicialmente não era a falta de ar, não era a insuficiência respiratória. Ele começava a ter alucinações. Segundo o médico, pai e mãe já não estão mais no oxigênio, apesar de ainda inspirarem cuidados. Com 2 milhões de habitantes, Manaus já vivenciou cenas de terror nos meses de abril e maio do ano passado. Na ocasião, valas comuns foram cavadas em cemitérios públicos e caminhões refrigerados instalados fora de hospitais para preservar os corpos dos mortos. O ano de 2021 começou batendo um triste recorde na capital amazonense, com 379 enterros nos 10 primeiros dias, mais do que os 348 realizados em maio de 2020. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vota hoje a abertura de um segundo processo de impeachment contra Donald Trump. Os debates foram iniciados sob um forte esquema de segurança. O processo pode ser aberto após a invasão do Capitólio, que deixou 5 mortos na semana passada. Os legisladores da Câmara Baixa devem votar pelo impeachment, marcando a abertura formal do processo contra Trump. Se isso acontecer, o republicano será o primeiro presidente da história a ser submetido 2 vezes ao processo de destituição. O vice-presidente Mike Pence descartou invocar a 25ª emenda à Constituição, que lhe permitiria tirar Trump do poder e substituí-lo a poucos dias da posse do presidente eleito Joe Biden.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.